Mas eu quero apresentar a vocês o Dr. Reinaldo. Ele é teólogo, mestre em educação e também doutor em ciências da religião, e atualmente ele é coordenador pedagógico da Faculdade Batista em Minas Gerais. É um homem que vem dando uma grande contribuição nessa questão da educação, não apenas em Minas Gerais, mas também no Brasil todo. E nós estamos muito felizes de ter o amado irmão conosco, mas eu quero orar ainda pelo irmão. Os irmãos podem baixar sua cabeça para a gente orar mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem sido muito bom para conosco. As tuas misericórdias e a tua graça têm sido aquilo que faz a gente se mover e olhar para o Senhor com mais verdade. Muito obrigado porque isso tem movido a gente a continuar fazendo a obra que o Senhor colocou sobre nossa responsabilidade. Agora eu quero colocar diante de Ti a vida do Dr. Reinaldo. Muito obrigado, Deus, pelo que ele já representa no Teu reino, mas nós queremos nesse instante colocar ele diante do Senhor, para ele venha a ser usado por Ti, para falar a nós acerca de Cristo. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Doutor, Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Se fosse falar sobre a graça, eu falaria que a graça seja com todos nós, não é? Mas como eu estarei falando do solus Cristo, que Cristo esteja presente aqui conosco. Amém? Coisa boa, meus irmãos, é este momento da nossa vida, na vida desse estado, eu diria, na vida de cada um de nós que está aqui. Mas eu queria convidar os irmãos para que juntos pudéssemos pensar e refletir sobre alguns aspectos que às vezes a história, os livros, a igreja, o seminário, a denominação não falam. Reforma é um dos fatores mais determinantes na história do Ocidente. Mas ela teve muita coisa ruim também. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque nós precisamos, à luz do conceito, da bandeira, do lema, solus Christo, olharmos para trás, para a história, com um olhar menos ingênuo. E às vezes, quando a gente se encontra com Cristo, a gente perde muito da reflexão, da criticidade, e excessivamente se apropria da ingenuidade. Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Quando a gente olha para o texto bíblico, para a narrativa bíblica, especialmente em Atos, logo lá no início, no capítulo 2, a gente começa a ter uma visão muito, eu diria, equivocada da igreja primitiva. A gente só vê coisa boa na igreja primitiva. Então da mesma forma que há um ufanismo da igreja primitiva, há um ufanismo da reforma protestante. Então a gente precisa mudar o nosso olhar. Quem sabe, né, eu tenho esse desafio aqui agora pela manhã, de trazer para os irmãos exatamente esse posicionamento, de não perdermos nunca esse posicionamento transformador. Eu até penso que talvez nós precisamos de uma teologia da praxis, que nós tenhamos uma intenção muito mais transformadora do que nós temos. A experiência da igreja primitiva não foi muito boa. Tem aspectos da reforma que também não foi muito legal. Mas hoje nós estamos aqui abordando e refletindo sobre esta reforma, a partir das 5 bandeiras ou dos 5 lemas. Eu queria focar com os irmãos exatamente solus Christus, que no latim nós podemos traduzir como somente Cristo, ou somente por Cristo.
E nós precisamos partir de uma constatação importante. Lutero, no seu trabalho, na sua vida, ele não redescobriu a Bíblia, mas redescobriu pela Bíblia o Evangelho da graça de Jesus Cristo, ou o Evangelho da graça de Deus em Cristo. Por isso, a nossa bandeira aqui nesta manhã, Solus Christus. Deste mote, Solus Christus, somente Cristo, muito nos interessa a sua dimensão bíblico-teológica. Essa ênfase bíblico-teológica é fundamental, especialmente porque Lutero, com a publicação das 95 teses, conseguiu naquela época algo impensado: unificar o que estava separado e ausente na vida da igreja. O que é que estava separado então na vida da igreja? O que é que não fazia parte? O Evangelho verdadeiro, o poder de Deus, a cruz, a graça, a fé e a justificação. Mas Lutero conseguiu ainda aquilo que estava unido à igreja, algo que estava separado, mas também ele conseguiu separar aquilo que estava unido à igreja e unido ao clero. Estava unido à igreja e ao clero, e Lutero conseguiu separar isso com o seu trabalho. A ideia das indulgências, a prática das indulgências, a mercantilização da fé, a ideia de que só é possível ter o perdão dos pecados se houver uma prática intensiva, abusiva de penitências. Portanto, queridos irmãos, inicialmente as 95 teses de Lutero, juntamente com o convite que ele fizera para um debate, abriram os horizontes da existência humana naquela época, abriram os horizontes para uma vida espiritual diferente da que imperava, mas também abriram os horizontes para uma igreja numa perspectiva diferente. Todos esses horizontes só seriam possíveis de se efetivarem se fossem a partir do Cristo de Deus, o Filho de Deus. Daí a importância dessa proposição, Solus Christus, somente Cristo. Mas, meus amados irmãos, diante disso, cabe nos perguntar: o que é ter um horizonte? Podemos recorrer a um pensador, Gadamer, e ele diz exatamente isso, que horizonte significa aprender sempre a ver além do que está próximo, demasiado próximo, não para afastar o olhar, não com o fim de ignorar acontecimento, mas para melhor ver, isto é, dentro de um todo maior e mais abrangente. A nossa visão, a partir do momento que nós nos encontramos com Cristo, tem de ser a melhor e a mais ampla possível. Dessa forma, o centro das atenções era uma boa e eficaz compreensão da fé em Deus, no Evangelho de seu Filho, Jesus Cristo. Meus caros,
O Cristo de Deus foi nos dado não para fechar os nossos olhos e limitar a nossa visão. Ao contrário, o Cristo, o encarnado, o mais sublime de todos os tempos, Ele veio a este mundo para abrir os nossos olhos. Ele veio a este mundo para fazer com que os nossos olhos estivessem abertos a tudo que é humanizador, que é ético, que é verdadeiro, que é de boa fama, que é da palavra, e mantermos também os nossos olhos fechados a tudo que é contrário ao poder de Deus e à palavra do Senhor. Jesus veio a este mundo para que a nossa visão seja ampla e de longo alcance. Diante desse importante conceito, desta importante bandeira da reforma, solus Christus, somente Cristo, podemos declarar sem medo de errar: indivíduos, homens e mulheres sem horizontes, sejam crentes ou não, salvos ou não, que sobrevalorizam o presente e muitas vezes se apegam ao que é pequeno, ao que é fútil, ao que não é essencial, não tem muita utilidade para o Cristo. Parece-me que este é de fato, meus queridos, um dos problemas que a igreja e sua liderança vive hoje. Então nós precisamos adotar o conceito de horizonte que Cristo abre para nós. E se apegarmos a alguma coisa, que seja aquilo que é o mais fundamental, e descartarmos o que é inessencial. É esse princípio, solus Christus, é este lema, esta bandeira, que faz toda a diferença em nós hoje, no aqui e agora. Ninguém precisa de uma outra pessoa, de um outro mediador para ter acesso a Deus. Nenhum líder religioso humano pode se colocar na posição de sacerdote, de intermediário, para que alguém possa se encontrar com Deus. Nós temos acesso diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo. Temos acesso a Deus pela palavra, pela Escritura. Logo, não pode haver nenhum paternalismo religioso que interfira na nossa relação direta com o nosso Deus. Não pode haver nenhuma interferência entre quem adora e quem é adorado. Meus irmãos, o que distingue a reforma de qualquer outro movimento na história da humanidade foi o retorno à Bíblia, foi a sua preocupação teológica, foi a afirmação de Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, como único e absoluto mediador entre Deus e os seres humanos. Observe que eu estou colocando aqui, meus irmãos, seres humanos. Por quê? Na época do século XV, não havia nenhuma consideração mais efetiva das questões ligadas ao gênero. A mulher não era pauta de discussão. Isso não significa, o fato da reforma não ter tratado disso, não significa que nós não podemos tratar hoje. O horizonte permanece aberto. Então, tudo o que diz respeito a Deus, ao Evangelho, à fé, ao reino de Deus e à salvação, tem um eixo central: o Cristo de Deus. Portanto, na sua palavra, nós encontramos a própria afirmação do Cristo, de que Ele é o único caminho, a verdade
e a vida, e que ninguém pode ter acesso ao Pai se não for por Ele. Eu quero colocar para os irmãos aqui agora algumas imagens, para os irmãos perceberem. São imagens lá da Idade Média. É interessante você pensar nessa imagem aí. Esta ênfase, Cristo como centro de tudo. A ideia do artista ali, do Cranach, que é um alemão, é mostrar que há uma multidão, talvez esse é o momento de ruptura, né, com aquele tipo de cristianismo da Idade Média, uma grande multidão que não tinha acesso nenhum ao Filho de Deus, aquele que se revelara, e tem um reformador, para a minha direita aqui, né, tem um reformador apontando para a centralidade de Cristo. E Cristo de fato central em uma posição fundamental, que é de sacrificar-se a si mesmo por toda a humanidade. Então, Cristo, solus Christus, somente Cristo é o elemento central. Mas tem uma outra imagem que eu queria partilhar com os irmãos. Seria bom que depois os irmãos fossem lá na internet, pegassem essas imagens e dessem uma olhada, dessem uma avaliada, né, dessem uma analisada em cada uma delas. E aqui a ênfase do Cranach é exatamente a ideia de lei e evangelho. Em Cristo a lei também foi abolida, tal qual deveria acontecer com aquilo que era regra indiscutível e absoluta da igreja da época. O evangelho é mais importante, o evangelho de Cristo é mais importante do que qualquer uma dessas coisas. Pode passar? Da mesma forma, aquela ali. Qual que é a diferença dessa imagem? Meus irmãos, isso é muito importante. Se você lembrar aí, você vai ver diferentes imagens, né, figuras, quadros, que mostram uma certa tradição em que Cristo aparece no centro, não é isso? E dois malfeitores do lado dele. Essa é a diferença dessa imagem. Ela não é tradicional. Cristo não está de perfil. Isso mexe com o contexto para a gente entender a reforma. Isso não tira a centralidade de Cristo, porque não é a posição da cruz, ou o lugar que ele se encontrava, ou o perfil que vai definir a eficácia do sacrifício dele. Em outras palavras, à medida que o conflito com Roma se avolumava e se esquentava, Lutero tinha clareza de que a corrupção do evangelho, naquele seu tempo, naqueles seus dias, era resultado da consequência de um abandono da salvação por meio de Cristo e da justificação pela fé e pela graça de Deus e vice-versa. Lutero era muito claro para ele. Tem essa última imagem, né, que mostra também o movimento da reforma. O que é que Lutero pontua para nós? Que o movimento da reforma cria a base de uma nova religiosidade. Hoje eu até afirmaria uma nova espiritualidade, cujo nome é o protestantismo, né? E este protestantismo, devendo ser pautado na palavra de Deus, na Bíblia, sendo direcionado por Cristo, porque Ele é o elemento fundamental, Ele é o centro de todas as coisas, mas também um protestantismo orientado pelo Espírito Santo. É a partir disso que se criam vários discursos na reforma, mas a partir de uma base única. Ou seja, a base é que Deus age em favor do ser humano, age para salvar o ser humano,
age enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar toda a humanidade. E aí então, meus queridos, a gente chega de fato, e esse é o meu ponto-chave aqui, Solus Christo. E aí eu começo a trabalhar com os irmãos mais diretamente este lema, ou esta bandeira. O ser humano, em sua liberdade, tinha de renunciar a toda crença numa autoridade externa, fosse ela estabelecida pela tradição, ou pela história, ou mesmo elaborada pela mente de cada um de nós, pela mente humana. O ser humano tinha de renunciar a isto. Na verdade, o ser humano tinha de crer e deve crer única e exclusivamente em Cristo, o Filho de Deus. E esta bandeira da reforma, meus queridos irmãos, tem uma base escriturística, pautada no Novo Testamento. E se a gente for no Novo Testamento, você vai ver lá em João capítulo 1, esta é a base. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, e aqui eu diria que há também um reducionismo nosso, às vezes, teológico, que quando a gente pensa no grego, logos, a gente fala, logos é o que mesmo? Quem sabe quem que é bom no grego aí? Palavra. Mas é só isso? Aí a gente fala, não é só isso, não, é verbo. Olha, verbo e palavra são quase sinônimos no contexto do grego. Tem muito mais coisas por detrás do que seja essa expressão logos no grego. Mas a gente se contenta, a gente acha que está satisfeito em pensar só que logos é palavra ou é verbo. E esse é um desafio teológico que nós precisamos ter, de ampliarmos a nossa compreensão. Senão a gente vai ficar repetindo que logos é verbo, que logos é palavra. Todos nós sabemos disso. Mas eu quero enfatizar que o verbo é a palavra de Deus, a comunicação plena de Deus à humanidade. É sobre este Cristo que a Bíblia afirma que Ele é verdadeiramente o Logos. Mas se você continuar lendo João aí no próprio capítulo 1, você vai encontrar que este verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e que vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Esta foi a compreensão do monge agostiniano Martinho Lutero a respeito desse lema, sola Christus. Somente Cristo é o verbo de Deus, cujo poder, graça e misericórdia é capaz, o verbo, o Cristo, de perdoar e salvar a quem nele crer e o confessa como Filho encarnado de Deus, pela sua morte e ressurreição. Por isso é que ele se tornou Salvador e, mais do que isso, Senhor de todos os que creem. Solus Christus foi uma forma de reação dos protestantes contra a igreja católica secularizada, a igreja romana secularizada, contra os sacerdotes que afirmavam ter uma posição especial diante de Deus e serem mediadores da graça e do perdão por meio dos sacramentos que ministravam. A reforma defendeu que tal mediação entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem, era feita somente por Cristo, o único capaz de reconciliar o ser humano caído com o Deus libertador. Portanto, Solus Christo é um dos temas centrais da reforma protestante. E essa centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. E é por isso que Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia.
Isso significa, meus amados irmãos, que é Cristo, é Ele, é que pela sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental da Escritura. Eu não sei se é possível, o pessoal da mídia, por gentileza, vou passar um pequeno videozinho, no finalzinho, na hora que chegar em Cristo, ela vai dar uma cortada lá para nós. Mas preste atenção. Seja a oração bíblica, julgando as missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão dos seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de si. Doutor Norte, se você deixar a questão de Deus só pela fé, se você acabar com essas boas obras, que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Beleza. Nós só precisamos de quem, meus amados irmãos? Jesus Cristo. Não há outro mediador. Com esta compreensão, meus amados irmãos, em 31 de outubro, Lutero então afixa lá na catedral as 95 teses. Mas é interessante nós pensarmos num outro reformador, Zwinglio, que tem uma expressão assim especial, muito legal a gente pensar nela, e ele também afirma a centralidade de Zwinglio depois. E ele diz exatamente isso, ó: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Essa também era a compreensão de Lutero. Por isso ele afixou lá as 95 teses. É isso que uma reforma não acontece 31 de outubro. O que acontece dia 31 de outubro é a fixação das 95 teses. A reforma depois se processa. Mas para Lutero é inimaginável, meus queridos irmãos, que este procedimento tivesse o impacto como teve. Era somente um protesto, era somente um convite a respeito da discussão sobre as indulgências. Mas a partir dali, foi se consolidando um novo modo de compreender. Isso aqui é importante. O agir de Deus. Lutero, com as suas experiências com Deus e com a palavra, seguiu o ideal de lealdade às Escrituras, cujo a síntese teor disso pode ser assim definida: solus Christus. Por quê? Porque somente Ele tem poder para perdoar os pecados e livrar o pecador da condenação. Mas para que o perdão se efetive na vida daquele que crê, exige-se do pecador não uma prática de penitências, mas um profundo arrependimento e sincera confissão. O que Lutero enfatizava com essa expressão, que podemos imaginar que Lutero enfatizava: solus Christus, somente Cristo. É exatamente isso, que Cristo é o eixo central de toda a revelação de Deus. Significa que o Evangelho, a fé cristã e a vida com Deus precisam ter uma centralidade. E essa centralidade é Cristo. Significa também que aquilo que Cristo fez com sua morte e ressurreição são verdadeiramente o conteúdo básico e fundamental para que nós vivamos uma vida com Deus. Pode passar. O cerne da reforma e da doutrina foi o axioma anunciado por Lutero em 1517. Leia para mim
Numa só voz. Vamos ler numa só voz o que está escrito em branco ali? Vamos juntos? Vamos lá? O que é que diz? Esse é um dos pontos propostos por Lutero nas 95 teses. O verdadeiro tesouro da igreja é o mais santo evangelho da glória e graça de Deus. Este axioma e esta premissa de Lutero tem uma pertinência profunda com esta bandeira que estamos trabalhando aqui com os irmãos, Solus Christus. Na verdade, a declaração de Lutero tem uma relação direta e estreita com este pilar da reforma, pois além de afirmar a suficiência de Cristo em perdoar os pecados e salvar o pecador, negava qualquer efeito espiritual das penitências e os méritos da igreja e dos papas concernente ao perdão dos pecados. O tesouro da igreja para Lutero é que o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Romanos são pelos méritos, não mais do humano, não mais da igreja, não mais do ministro, não mais do pastor, não mais do papa, mas os méritos de Jesus. Pela sua vida santa, pelo seu sacrifício. Com esta declaração de que o verdadeiro tesouro da igreja é o mais santo evangelho da glória e da graça de Deus, Lutero jogava por terra toda a distorção da prática de venda de indulgências e também o próprio sistema de indulgências na igreja. Pode passar. Olha a afirmação também das 95 teses. Vamos juntos, mais uma vez? Ok, duas teses que eu citei. A partir dessas duas teses, nós vamos pensar um pouquinho agora por que isso não tem validade. Por que a igreja não tem, a igreja daquele sentido não tem validade, daquele tempo não tem validade? Por que o trabalho do Papa também não tem validade? Primeiro, as indulgências não têm poder para justificar o pecador. Havia, meus queridos irmãos, na igreja uma abundância de indulgências. E elas, juntamente com a penitência, não poderiam jamais perdoar pecados. Dessa maneira, existia um conflito enorme entre praticar penitência indicada pelo clero e ter uma verdadeira contrição em Cristo Jesus. Para Lutero, a ação humana direcionada à obediência das leis não tem valor para a salvação, de que só é instrumento da fé em Deus. Vejam a citação que eu faço do Pelikan. Ele diz assim: as indulgências não só eram escandalosas, mas perigosas, porque tendiam a afastar os homens do temor a Deus, e por intermédio das indulgências, entregá-los à ira de Deus. Um outro elemento importante é exatamente esse aí: o perdão dos pecados é somente por Cristo. Solus Christus. O perdão do pecado é possível pelos méritos de Cristo e não por méritos humanos. Pare um pouquinho, meus irmãos, que às vezes nós não temos vivenciado isso corretamente. Mas este é o ensino da reforma. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa para que a gente tenha o pecado perdoado.
Mas Cristo já fez tudo o suficiente para que nós tenhamos os nossos pecados perdoados. O perdão é por Cristo e somente por Ele, quando há verdadeiramente uma confissão, um arrependimento do pecador a Deus. Para o pecador ser perdoado era preciso haver uma verdadeira contrição, segundo Lutero, e recorrer-se a Cristo arrependido para que o perdão acontecesse. O Cristo de Deus, em sua pregação inaugural no seu ministério aqui na terra, conforme Mateus capítulo 4, ele ensinou e pregou: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. O que Jesus queria, meus amados irmãos, segundo a compreensão de Lutero, não era uma vida de penitência, não era uma compra de indulgência exagerada, falsa, mas uma vida inteira do cristão de arrependimento, retorno a Deus e confissão a Ele. O ser humano não podia fazer nada pela sua salvação, pois é Jesus Cristo que realizou a obra da redenção, ao ser sacrificado na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue como sacrifício por nossos pecados. Podemos lembrar Atos 4:12. Vamos em uma só voz ler esse texto, meus amados irmãos. E não há Amém? A principal questão, o mais relevante embate da reforma, não era sobre a Bíblia, não. A principal proposição era sobre o Deus da Bíblia e o que Ele podia fazer no decorrer da história, e o que Ele fazia no decorrer da história. Para Lutero, meus queridos irmãos, especialmente, mas também para os demais reformadores após o século XV, a questão do cânon, da Bíblia, não era objeto de discussão teológica. Isso já era algo passível, não se discutia se a Bíblia era ou não a palavra de Deus, isso estava tranquilo. Portanto, Lutero colocou uma questão básica, uma questão chave, que era essa aí, ó. Como alguém pode vir a se tornar justo perante Deus? Ou, em última análise, como alguém pode alcançar a salvação? Essa era a pergunta-chave. Esta é a pergunta-chave porque ela traduz a problemática principal da reforma. Só que essa pergunta, meus irmãos, no contexto de Lutero, ela se desdobrou em 4 outras perguntas. A primeira pergunta desdobrada: quem é Deus? Deus é eterno, trino, santo, justo, criador. Alguém, uma pessoa que se importa, que se interessa e ama incondicionalmente o ser humano. Por causa dessa natureza divina, íntegra, perfeita, Deus saiu em busca do ser humano, obra-prima da sua criação. O grande dilema de Lutero foi o entendimento a respeito de quem é Deus. E ele chega à conclusão que Deus é justo. E como Ele exerce essa justiça para com o ser humano. O grande dilema de Lutero era exatamente isto, meus irmãos: a justiça divina. Para resolver esse dilema, então, o que é que Lutero fez? Ele começa a estudar a carta de Paulo aos Romanos. O entendimento teológico advindo do aprofundamento do estudo acerca dessa justiça divina, conduziu Lutero a uma convicção de que a justiça de Deus não significa punição de pessoas pecadoras,
e premiação de quem, entre aspas, seria justo. A constatação de Lutero que ele faz em Romanos, é que o justo, somente o justo, vive pela fé. Portanto, a justiça de Deus seria, pois, uma justiça salvífica, e não uma justiça punitiva, vingativa, punidora do ser humano. E aí nós recorremos a Gonzales, numa afirmação que ele faz. Vamos juntos comigo, meus irmãos? Refere sim Primeira pergunta: quem é Deus? Deus é justo. Às vezes nós temos uma visão a respeito da pessoa de Deus como sendo um Deus chicoteador. Eu lembro daquele quadro que em muitas casas ainda tem, dos dois caminhos. Os irmãos sabem o que eu estou falando, não sabem? E lá naqueles dois caminhos tem naquele quadro lá assim, tem Deus com um olhão imenso, né, olhando um grupinho de gente, triste, abatido, indo em direção ao céu. É uma visão distorcida da fé cristã. Não tem nada a ver com a reforma. Deus não é um juiz furioso. Deus não é um Deus punitivo. Ele é um Deus amoroso. Um Deus que nos acolhe, que nos ama, que nos protege, que anda conosco e que perdoa todos os nossos pecados. Então a primeira pergunta é: quem é Deus? A segunda: quem é o ser humano? Para respondermos a esta importante pergunta a respeito do ser humano, nós não podemos deixar de recorrer à Bíblia. Essa pergunta sinaliza para o livro de Gênesis, capítulo 1. O ser humano é criatura, feita do barro, do pó da terra. Esse é o contraponto. Deus é eterno, Deus é trino, Deus é justo, Deus é criador. O ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, mas é um ser temporal, é um ser limitado, é um ser frágil, é um ser, como todos nós somos, dependente de quem o criou. Somos dependentes em tudo. Mas essa pergunta, quem é o ser humano, aponta também para o Éden. E os irmãos sabem do que eu estou falando. Aponta para a tentação, para a desobediência, para o pecado. Aponta para a real condição de todos nós. Sem Cristo estamos perdidos. Sem Cristo estamos distantes do propósito de Deus. Sem Cristo não temos a vida de Deus em nós. Tem uma citação também que eu convido os irmãos mais uma vez, gentilmente, a lerem comigo. Vamos lá? As leis Quem é o ser humano? Essa pergunta, meus amados irmãos, vale para nós hoje, agora, aqui e agora. Quem sou eu? Quem somos nós? Nós somos seres humanos frágeis, impotentes, somos criaturas. E num paralelo com a graça, né, a solos gratia ali do pastor Ximenes, olha, meus irmãos, às vezes nós não vivemos isso como deveríamos viver. E juntando a sola gratia com o solos Cristo, nós precisamos enfatizar aqui que nada que seja arrogante procedem da graça ou do Cristo. E às vezes nós somos crentes arrogantes, nós achamos que ninguém mais pode ser salvo, que ninguém é tão perfeito como nós, que ninguém pode fazer o que nós podemos fazer. Isso é contrário à palavra do Senhor.
Mas uma terceira pergunta, vou antecipar aqui porque o tempo está passando rápido. Como Deus oferece a salvação? Não se pode esquecer, meus amados irmãos, quem é Deus para respondermos a esta pergunta. Deus, por amar, se doa, se entrega e se oferece à humanidade. Tem uma expressão de um grande influenciador lá do período renascentista, e ele diz, e eu convido mais uma vez os irmãos para também que leiamos juntos esse texto de Dante Alighieri. Vamos ler juntos? Se não for Cristo por nós, somente Ele, somos filhos da ira. Mas lembre-se do Salmo 90. E Lutero, meus irmãos, era um doutor no Antigo Testamento. Lutero estudou o Novo Testamento somente durante 3 anos. Até porque ele não era professor de Novo Testamento, ele era professor do Antigo Testamento. Mas ele, como um profundo conhecedor do Antigo Testamento, pegando o Salmo 90, ele diz: tua ira é grande demais para nós, não podemos, Senhor, contra o teu furor. Mas tem uma outra pergunta: como o ser humano recebe a salvação? O ser humano só pode receber a salvação em Cristo Jesus, por meio da sua encarnação, sacrifício, morte na cruz e ressurreição ao 3º dia. A salvação se dá pela confissão dos pecados, pelo arrependimento, mas fundamentalmente pela supremacia de Cristo em nos propiciar esta salvação. Com a bandeira dos solos Cristos, Lutero retira da Bíblia uma verdade incontroversa e indiscutível: existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E aí, meus queridos irmãos, eu apresento rapidamente aqui 6 referenciais bíblicos teológicos da Reforma Protestante. Para reafirmarmos esses referenciais da Reforma, nós vamos tratar de apenas 6 aspectos concernentes aos solos Cristos. Primeiro referencial, vamos ler juntos? Deus nos justifica em Cristo. Deus, meus amados irmãos, não tem colaboradores no processo de salvação, nem a igreja, nem o pastor, nem quem evangeliza, nem quem discipula. Deus não precisa de colaboradores. Às vezes a gente acha que somos nós que fazemos a obra no coração do pecador. Não, é Deus por meio de Jesus Cristo e daquele que Ele enviou aqui, o Espírito Santo. A salvação é uma obra realizada exclusivamente por Deus, sem mérito humano. Associar à salvação qualquer esforço ou qualquer mérito humano é depreciar o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Você e eu somos justificados por Cristo Jesus. O texto que eu coloco ali, meus irmãos, é claro e declara: quem vai poder nos acusar diante de Deus? Paulo dá a resposta no próprio texto: se tiver alguém que nos acuse diante do Senhor, aquele que está sentado à destra de Deus, à direita de Deus, que ressuscitou, diz o texto, Ele, Cristo, intercede por nós. Portanto, é Cristo quem nos justifica, não a igreja e nem qualquer outra obra que venhamos a fazer. Segundo, vamos juntos? A graça.
O texto 3:23 é muito conhecido, meus irmãos, e enfatiza que todos nós pecamos. E que como pecadores nós carecemos da glória de Deus. Todos estamos incluídos aqui, porque todos pecamos. Inclusive aqueles que causam acusação, que fazem acusação a nós, esses também são pecadores. Tal como eles, todos nós necessitamos da presença de Deus em nossa vida. No verso 24, assim nos declara: sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a graça é, meus queridos, a fonte da justificação. É o favor que Deus fez por nós, mesmo que não mereçamos. Terceiro, vamos juntos mais uma vez? A obediência. Romanos 5:19, o texto assim diz: como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Mas a gente precisa realçar aqui, meus irmãos, nem todos se tornarão justos, nem todos serão salvos, porque nem todos vão crer em Cristo. Somente os que creem em Cristo, esses serão salvos. Então não podemos ficar tristes quando você não ganha alguém, entre aspas. Quem ganha é Jesus. Você não ganha ninguém, eu não ganho ninguém. Quem ganha é Jesus. É Cristo que faz a obra. E às vezes a gente fica chateado porque alguém não se converteu. Quarto, vamos juntos. A ira de Deus contra o pecado é enfatizada na Bíblia. Mas nós não podemos confundir aqui, meus irmãos. A ira de Deus é contra o pecado, não contra o pecador. O juízo de Deus é contra o pecado. E o pecador salvo em Cristo, que recebeu o sangue de Jesus em sua vida, sangue que nos purifica de toda injustiça, esse não tem mais nenhuma condenação para ele. É o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ele, por causa desse sangue, nos salva do pecado e da condenação. Quinta, vamos lá? A fé. Romanos 5:1. Somos justificados por meio da fé, mediante a fé em Cristo Jesus. Pela fé, diz Romanos capítulo 5, temos o quê? Paz com Deus. Sem fé e sem Cristo, o que nós temos no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa vida, é um profundo vazio. Mas com Cristo e com aquilo que Ele faz em nós, por meio da justificação pela fé, nossa vida, nosso coração, nossa interioridade, nossa existência, passam a viver, a ter a paz que excede todo o entendimento. Nós não conseguimos explicar isso, meus irmãos, como não conseguimos explicar o que Jesus fez por nós. Sexta e última, juntos, o justo. O texto do capítulo 4, meus irmãos, destaca Abraão, que é o pai da fé. Mas o texto dos versículos 24 e 25 destaca também a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a prova da nossa justificação. E por isso que nós devemos viver pela fé. O texto está declarando, meus amados irmãos, que assim como Abraão e todos os herdeiros dele, Jesus veio para morrer por todos e para justificar a todos pela sua morte e ressurreição. Aqueles que Deus convocou por meio de Abraão, o pai da fé, é o mesmo Deus e Pai de Jesus Cristo, e que o ressuscitou ao terceiro dia e nos ressuscitará também.
Assim, meus queridos irmãos, você, meu irmão, você, minha irmã, a justificação da nossa fé está em Cristo Jesus, o Santo de Deus, o centro de tudo. Portanto, todo o nosso caminhar, o nosso trabalhar, o nosso pensar, o nosso cultuar, devem ser para a glória de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, que Deus abençoe os irmãos. Querido Deus, nosso eterno Pai, graças te damos. Como é bom, ó Deus, poder relembrar princípios, preceitos, valores que até hoje têm repercutido em nossas vidas e na vida da tua igreja. Que possamos ter sempre Cristo no centro das nossas vidas. E como foi dito aqui, ó Deus, que Ele sempre seja o cabeça da tua igreja, a conduzir o teu povo. Abençoe, ó Deus, no restante desse dia. Que seja dia de qual venha, ó Deus, causar em nós os desafios de resgatar na tua palavra, somente através dela, esses preceitos e valores que são pertinentes para a nossa vida e para a nossa caminhada fé cristã. Te agradecemos, ó Deus, por todos os teus servos que se disponibilizaram para poder, ó Deus, nos ensinar através da tua palavra essas verdades tão preciosas. Continue nos abençoando o teu povo e nos conduzindo para o entendimento da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A gente vai ver o segundo vídeo, é isso, com as respostas às perguntas que foram encaminhadas para o Dr. Reinaldo, é isso? Por favor, põe na tela tem som e a gente tira as lâmpadas, tá certo? É uma satisfação responder algumas perguntas no Congresso da Reforma Protestante, os 500 anos da Reforma, e temos aqui uma primeira pergunta que é muito interessante. Se Deus não é punitivo, não existe inferno, condenação para quem não se arrepende dos pecados? Pois bem, o que a gente precisa pensar é na natureza da pessoa divina. A Bíblia não nos dá respaldo para afirmar que Deus pune, que Deus tem uma natureza punitiva. O que a Bíblia nos ensina é que Deus é amor. Isso não significa que Ele não é justo. Então, Deus de fato não é punitivo, Ele é completamente amor. O amor dele é incondicional. Porém, como Ele veio aqui e fez a obra da redenção, quem não se voltar para Ele, quem não se converter, quem não confessar os seus pecados e buscar a Cristo com consciência tranquila, confessando os seus pecados, se arrependendo, esses serão julgados e, consequentemente, participarão da ira de Deus, porque não foram justificados em Cristo Jesus. Mas Deus não é um Deus punitivo e nem chicoteador. Deus não é um Deus mau. Deus é um Deus bom, que ama a todos e em graça liberta a todos. Uma outra pergunta aqui bastante relevante e que a gente pode pensar no contexto atual. A pergunta é a seguinte: quem não consegue se firmar na obra de Deus é porque não recebeu o dom de Deus? Essa pergunta me faz pensar o seguinte: Deus não falha jamais em trabalhar o seu propósito na vida de um ser humano. Mas às vezes a pessoa não persevera na obra de Deus, não é por causa do próprio Deus. Existe uma causa que nós podemos chamar, para a não perseverança na obra, de uma causa social. Ou seja, a pessoa tem amigos, tem uma série de atividades que faz e que vai para a igreja, se converte, mas não é acolhido. Então, a maioria das vezes, o problema da não perseverança é, de fato, um problema social, sociológico, e não um problema espiritual. No contraposto, eu acho que é extremamente importante que a igreja esteja integrando essas pessoas, desenvolvendo uma metodologia melhor, mais eficaz de acolhimento, para que a pessoa seja efetivamente integrada na igreja e, em especial, na obra do Senhor. O
que não define se ela é salva ou não. Quem salva é Cristo e não a filiação à igreja ou também pelo batismo. Deus em Cristo é suficiente para salvar, mesmo que a pessoa não se filie a uma igreja. A terceira pergunta e última desse nosso diálogo teológico: quais foram os pontos negativos da reforma? Como eu sinalizei na nossa palestra lá, a reforma teve muita coisa positiva, muitos pontos significativos, mas eu vou destacar 2 pontos negativos aqui. Primeiro é uma ênfase no processo de interpretação pessoal. A partir da reforma, a pessoa, ela interpreta porque ela é um sujeito, ela é um indivíduo, e ela, às vezes, no processo hermenêutico que ela desenvolve, ela faz muito baseado na sua interpretação, baseada na experiência pessoal e não na palavra de Deus. Esse é um ponto negativo. E um outro é o próprio conceito mesmo de salvação, sendo algo extremamente individualista, pessoal, o que às vezes nos impede de ter uma abertura maior para o encontro com o outro, com o encontro com o nosso irmão, a comunhão com quem pensa diferente, o contato com quem tem um posicionamento teológico diferente do nosso. Então a gente cai num certo ostracismo com pessoas que pensam diferente. Isso também é um elemento negativo da reforma.